Acontecimentos em atualização constante em agência.eclesia.pt. Agora, as edições que têm chegado às livrarias a propósito deste Ano da Fé. Henrique Mota, a editora Princípia, é uma das casas de publicações que tem estado particularmente atenta a este Ano da Fé. De que forma é que esta iniciativa do Papa Bento XVI, na altura, mobilizou o vosso esforço, a vossa atuação, no sentido de dotarem também a vossa montra, entre aspas, de novidades a este respeito? Sim, foi um impulso importante para a nossa chancela Lucerna, onde publicamos as obras de natureza religiosa, digamos assim, e que desde o início, com a publicação do terceiro volume do Jesus de Nazaré, a infância de Jesus, começámos publicando logo nessa altura este terceiro volume do Jesus de Nazaré, na altura com uma novidade que foi um audiolivro também, que foi, segundo os comentários que tivemos, muito útil a pessoas com dificuldade para ler em livro. Começa a haver apetência, ao fim e ao cabo, e gente a solicitar estes suportes nas publicações? Parece-nos que sim, que nós fizemos esta experiência em conjunto com a Rádio Renascença e os comentários que tivemos na editora foram muito positivos e, portanto, não excluímos vir a fazer no futuro mais audiolivros de alguns dos livros mais importantes que venhamos a publicar. Este livro de Bento XVI fecha uma trilogia, não é? Exatamente. Das suas publicações em torno do Jesus de Nazaré. Exatamente, foi com ele que abrimos o Ano da Fé, é com ele que se encerrou esta trilogia sobre Jesus de Nazaré pelo Papa Bento XVI, mas também por Josef Ratzinger. Aliás, o livro é assinado com os dois nomes. E é um livro que volta a estar em cima da mesa com grande atualidade nesta altura do ano, porque, precisamente, é um livro sobre a infância de Jesus. Um impulsionador também, um adepto da nova evangelização, Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, um nome que também motiva uma novidade literária que irá recentemente, que vai ser lançada agora, não é? Exatamente, este será um livro que estará nas livrarias na segunda quinzena de novembro, chama-se O Evangelho e a Vida, de Dom Manuel Clemente, corresponde à apresentação de meditações sobre o Evangelho de domingo para todos os domingos do ano A. Portanto, será uma outra trilogia, porque faremos um livro para cada um dos 3 anos. Começamos naturalmente com o ano A, que é aquele que começa neste próximo advento, em que o Patriarca de Lisboa, em que se retomam as meditações que o Sr. Dom Manuel Clemente foi fazendo na Rádio Renascença ao longo de 12 anos num programa chamado Dia do Senhor. Aqui retiramos neste livro uma meditação das mais recentes que ele fez no ano A, no último ano A, antes deste, portanto há 3 anos, e que aqui surge também com o texto do Evangelho, de maneira a que as pessoas possam simultaneamente ir lendo o Evangelho ao longo do ano e lendo uma meditação precisamente sobre esse Evangelho. E julgo que esta é uma maneira excelente para encerrarmos o Ano da Fé com esta proposta para alimentar a fé na meditação e na oração sobre as leituras do Evangelho dos vários domingos do ano. Já falamos do Papa Bento XVI. Papa Francisco está também entre as vossas propostas literárias com 2 sugestões diferentes para diferentes faixas etárias. Efetivamente, vamos publicar agora, em novembro, 2 novidades sobre o Papa Francisco. Não são livros dele. Os livros dele tínhamos já publicado, Rezemos uns pelos outros e Só o Amor nos Salvará. E agora vamos publicar 2 livros sobre ele. Uma biografia infantil, escrita por uma mesma autora que já tinha feito um idêntico livro infantil sobre o Papa Bento XVI, e uma fotobiografia
numa colaboração internacional liderada pela casa editora alemã Herder, que é uma casa editora que durante muitos anos publicou todos os livros do Papa Bento XVI e do professor Ratzinger, do cardeal Ratzinger. E esta é uma produção internacional em que nós fazemos a edição para Portugal e para o Brasil. E neste ano da fé tem também a proposta das orações da nossa fé, um pequenino livro, mas muito útil para quem se propôs caminhar mais intensamente neste ano dedicado à fé. É verdade, temos 2 pequenos livros com 2 histórias diferentes. As orações da nossa fé que referiu é um livro de orações que foi preparado por sugestão e necessidade da Vigararia de Cascais, quando a imagem peregrina de Nossa Senhora esteve há 15 dias a visitar a Vigararia, e este foi um livro que preparámos também a pensar em todos aqueles que iriam estar nas muitas ocasiões de acolhimento da imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima, e publicámos também este outro livro de Bento XVI, chamado Pensamentos sobre a Fé, onde estão recolhidos vários pequenos textos do Papa Bento. Aliás, este é um livro, entre muitos outros desta coleção, sobre pensamentos do Papa, em que na mesma altura publicámos também um sobre o Concílio Vaticano II, e há muitos outros livros com pensamentos do Papa Bento. De que forma é que foram sentindo também o apetite do público neste ano da fé, um público mais estimulado também por esta proposta? Notaram isso também na aceitação das vossas publicações? No nosso caso, não tenho um termo de comparação e, portanto, para poder concordar ou não concordar. Julgo que a proposta que a Igreja fez sobre este ano da fé e sobre a nova evangelização, com certeza estimularam as pessoas e predispuseram as pessoas a serem mais atentas às obras que pudessem ajudar a viver mais intensamente este ano da fé, que foi proclamado pelo Papa Bento, como disse, e que, portanto, está muito associado ao Papa Bento, e que se mantém, obviamente, com o Papa Francisco, e portanto, um e outro têm dado muitas acentuações ao ano da fé, e julgo que isso terá também estimulado as pessoas a procurar encontrar livros que as ajudassem a viver melhor e mais intensamente o ano da fé. Temos aqui propostas em papel, um audiolivro, também se fala muito já, agora com a invasão dos tablets, das propostas digitais, dos livros em formato digital, estão também a avançar nesse campo? Sim, muitos destes livros estão também em e-book. A Infância de Jesus está em e-book. Aliás, quando tive a oportunidade de oferecer ao Papa Bento XVI os livros, levei-lhe as 3 versões, em papel, em audiolivro e em e-book. Éramos poucos os editores que tínhamos, os editores internacionais que estiveram com o Papa, que tínhamos as 3 versões. O livro do Sr. Dom Manuel Clemente vai também ter uma versão e-book que estará disponibilizada ainda antes do Natal, se tudo correr como está previsto, e vários outros, como os do Papa Francisco, Rezemos uns pelos outros e Só o Amor nos Salvará, também tiveram uma versão e-book. Todavia, é ainda hoje uma versão com um número de utilizadores muito reduzido. Muito reduzido, no nosso país. Certamente com tendência a aumentar gradualmente com os tempos. E por isso estamos também interessados e preocupados em poder ter os livros mais significativos, em disponibilizá-los já, mesmo quando ainda há procura, é muito escassa, mas disponibilizá-los já para aqueles que assim preferirem ler os livros, possam também encontrá-los nesse suporte. Muito bem, Henrique Mota, obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia.